Olá, 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 olá! Paz de Jesus esteja com você. Nós estamos hoje nesse nosso itinerário espiritual, pregando, partilhando estratégias espirituais a respeito de Josué e a grande conquista de Jericó. E hoje, nessa terceira pregação dessa série, nós vamos falar sobre a passagem do Rio Jordão. Eita maravilha! Quantas coisas Deus quer nos falar nesses minutos que nós estaremos aqui juntos. Para começar, quero que você pegue a sua Bíblia lá no livro de Josué, no capítulo 3. Nós vamos pegar o versículo 17 do capítulo 3, que diz assim: os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor conservaram-se de pé sobre o leito seco do Jordão, enquanto que todo Israel passava a pé enxuto, e ali permaneceram até que todos passassem para a outra margem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então está muito claro aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que Deus levou Josué, Caleb e as tribos de Israel a atravessarem naquele dia o Rio Jordão. Vamos para a configuração profética, a fundamentação profética dessa nossa colocação nesse dia de hoje. Depois da espionagem de Josué e Caleb, e depois de anos se preparando para experimentarem o leite e o mel da terra prometida, Josué vai ter que levar o povo para o outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão, ele não era um rio muito fundo, como o Mar Vermelho, por exemplo, e outras águas no Oriente Médio, na Palestina, no Israel Antigo, no Egito. Porém, aquele exato momento em que o povo de Israel deveria atravessar era uma época de cheia do Rio Jordão, porque aqui no capítulo 3, o autor sagrado deixa bem claro que era o tempo da ceifa, era um tempo em que estavam altas as águas do Rio Jordão e, portanto, fundas e largas. Nos parece, meus amados irmãos, que aqui estão se repetindo coisas, acontecimentos que aconteceram com Moisés. Porque nós bem sabemos que quando Deus mandou Moisés para tirar o povo do Egito, da escravidão, Moisés fez isso aqui com o povo. Abriu o Mar Vermelho através da unção e da autoridade dele com a vara de Deus na mão, e o povo atravessou o mar a pé enxuto. E aqui está acontecendo quase a mesma coisa. Por que às vezes as coisas se repetem na Bíblia? Você já prestou atenção que durante toda a primeira aliança, o primeiro testamento, vários acontecimentos se repetiram? Claro que não da mesma maneira e da mesma intensidade, mas em maneiras, circunstâncias e intensidades distintas, mas muitas coisas se repetiram. Primeiro, porque a própria palavra nos diz que Deus pode chamar as coisas que passaram para que elas voltem a existir. Segundo, porque é uma maneira de Deus nos falar a seguinte palavra: eu sou o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Terceiro, porque a palavra nos diz que Deus renova todas as coisas ou faz novas todas as coisas. Então ele pega os acontecimentos passados e os transforma em coisas novas na nossa vida. Então Deus, ele está repetindo coisas, mas para dizer para nós que ele está fazendo novas todas as coisas. E mais, presta bastante atenção. A palavra nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele quer que nós perseveremos nesta palavra, nesse tempo, para nós atravessarmos o Mar Vermelho e atravessarmos o Jordão. Esse significado da travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão, ele pode ser interpretado também da seguinte maneira: a passagem do Egito para o deserto, a passagem do Mar Vermelho é a Páscoa, é aquilo que vive todo cristão quando ele se encontra com Jesus e é batizado nas águas do batismo.
Se lá no Mar Vermelho passaram a pé enxuto, no batismo nós vamos ser imergidos. Haverá uma imersão na água do batismo para nós nascermos de novo da água e do Espírito. Portanto, é o estado da escravidão do Egito para a liberdade do deserto, um lugar de extrema liberdade. É a liberdade que o cristão vem para viver em Cristo, saindo da escravidão do pecado. Mas aqui, no Rio Jordão, significa que a nossa vida, ela também é uma vida feita de travessias para conquistarmos a terra prometida, a Jericó da nossa vida, a terra onde mana leite e mel. Toda a nossa vida será um itinerário. Portanto, a primeira coisa que eu quero que você entenda nesta pregação: é hora de levantar-se da comodidade dos nossos sofás e das nossas cadeiras, das nossas camas, e nos colocarmos de fato a caminho, em movimento, em direção ao plano, ao projeto de Deus na nossa vida. Muita gente, por causa da pandemia, muita gente, por causa das dificuldades, se assentaram e não se levantaram mais para percorrer o caminho da fé. Há um Jordão na tua frente, você precisa passar, e você vai passar a pé enxuto. É a hora, eis a hora. Na passagem do Mar Vermelho, foi Moisés com a vara na mão que abriu aquele mar. E aqui no capítulo 3 de Josué está nos dizendo claramente que já não é mais como Moisés que Josué vai fazer. Aqui é diferente. Aqui é com os sacerdotes e a Arca da Aliança. Quando os sacerdotes colocaram os pés na água do Jordão, eles que levavam a Arca da Aliança, as águas se abriram e o povo passou. Então aqui já não é mais a presença do homem e de Deus, mas aqui já é a presença do Deus do homem, do Deus de Israel, que está representado pela figura da Arca da Aliança, trazendo as tábuas da lei. É a própria presença, é a Shekinah. Depois da aliança de Deus com Moisés no Sinai, agora é a própria presença de Deus. Deus passa a ser a Shekinah, a presença. Israel é o lugar da habitação, é a presença no meio do povo. Aqui nos é revelado a identidade que o povo precisa ter. É um povo que precisa adorar o único Deus, que é Emanuel, que é Deus conosco, que é Shekinah, presença. Israel, eu e você somos lugares da habitação de Deus. Isso é maravilhoso, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Moisés, na passagem do Mar Vermelho, ficou para trás, enquanto o povo passava. Aqui não. A Arca da Aliança fica à frente. Ela marcha à frente das fileiras de Israel. Agora é Deus que vai à frente. É a Shekinah, é a Arca da Aliança que vai sempre à frente. É Deus que marcha à frente de Israel. Segunda coisa, nós nunca vamos conseguir nem sair do Egito e tampouco passar o Jordão se Deus não estiver à nossa frente. Talvez eu e você, nós temos colocado tantas coisas em nossa frente que não é Deus. E certamente, enquanto essas coisas ocuparem o lugar de Deus à nossa frente, nós vamos marchar para o fracasso. Mas se Deus, da arca da presença da Shekinah, passar a ocupar o lugar dele à nossa frente, à frente da nossa marcha, nós vamos marchar para o futuro, marchar para a vitória, marchar para a glória, marchar para o céu, para a terra prometida, aonde provaremos do manancial da salvação, do mel e do leite, da graça de Deus, que é maravilhoso. E para encerrar essa pregação profética de hoje, que Deus está nos levando a passar o nosso Jordão, veja bem, no capítulo 3, no versículo 2, lá o autor sagrado no livro de Josué deixa bem claro
que essa passagem do Rio Jordão, ela começou quando o exército e os generais e os sacerdotes, junto com Josué, se preparavam para adentrar aquele território e aquele Rio Jordão. Mas eles se prepararam durante 3 dias. Após 3 dias eles se colocaram a caminho. Por que esse 3 ele aparece aqui? Porque isso significa e aponta para a ressurreição, para o 3º dia, para a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos amados, 3 dias é o tempo em que Jesus ficou no sepulcro, do dia da paixão até o dia da sua ressurreição. E esse tempo é um tempo perfeito para que nós possamos ressuscitar com Ele. Nós precisamos passar o Jordão, mas nós precisamos ressuscitar com Jesus Cristo, porque aquela arca ela aponta para Jesus. Segundo, é preciso seguir a arca. Josué ele fala para o povo: deixa a arca ir à frente com os sacerdotes, porque vocês não podem passar à frente da arca, porque senão vocês vão se perder, vocês não vão saber o caminho que vocês precisam ir, e vocês não podem ir num caminho que vocês não conhecem, então fiquem atrás da arca, deixem a arca à frente. Foi assim que Josué disse para o povo, e o povo obedeceu e ficou atrás. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse seguir a arca, é seguir Jesus Cristo, é conhecer o caminho. Mais uma vez eu repito o que eu disse na pregação passada: nós estamos tendo oportunidades de conhecer o caminho e não estamos conhecendo, porque estamos desperdiçando oportunidades. E aí, como é que nós vamos entrar na Terra Prometida? Como é que nós vamos passar no Jordão se nós não estamos permitindo que Jesus seja aquele que nos guia, aquele que vai à frente, o pastor das ovelhas, que não vai atrás, empurrando o rebanho, mas que vai à frente, que o rebanho é livre para seguir, que o rebanho é livre para seguir a arca. Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa que nós precisamos entender nessa palavra profética: Josué fala para o povo, no capítulo 3, que o povo precisava se santificar. Quando a gente mergulha nessa palavra, a gente vai entender que essa santidade que Josué estava pedindo do acampamento de Israel era que, se alguém tivesse alguma coisa do outro, que entregasse; se alguém tivesse ferido o outro, que reparasse, pedisse perdão, que se reconciliassem, que as abominações sexuais não fossem praticadas, que cessasse todo o pecado no meio daquele povo, porque o Deus de Israel, ele é um Deus santo. O olhar de Deus é um olhar de santidade, e o olhar de santidade de Deus, ele não olha para onde o pecado está encravado, onde o pecado não foi curado pela misericórdia de Deus. Irmão, se há pecado em nós, irmã, é preciso nós entendermos que a misericórdia de Deus, ela é para aqueles que querem mudar de vida. A misericórdia de Deus é para aqueles que querem mudar de direção, é para aqueles que querem se converter. A misericórdia de Deus, ela não é um crédito que eu uso quando eu quero, e que quando acaba eu vou lá onde Deus e peço mais. Não, a misericórdia de Deus é para quem quer mudar de vida. Deus quer que nós mudemos de vida para atravessarmos o nosso Jordão. Deus, ele só opera no nosso meio se a santidade estiver presente. Depois, é preciso entender que naquele momento a arca, ela significa, e eu já disse, a Shekinah, a presença. O Yahvé chamar. Mas também significa aquilo que o profeta Isaías vai nos falar: Deus conosco, Emanuel. O nosso Deus é um Deus que está conosco, é um Deus que não nos abandona. Eu sinto que tantas pessoas estão se sentindo abandonadas por Deus, por causa das dificuldades que estão passando, das perdas que estão vivendo. Mas eu falo para você uma coisa: o nosso Deus não nos abandonou, o nosso Deus não parou de nos amar, o nosso Deus ainda é o mesmo. Nós é que não somos os mesmos, porque nós desperdiçamos oportunidades, e esta é uma grande oportunidade que Deus está te dando nesse dia. 7 passos foram dados para Josué adentrar na Terra Prometida. Foram os 7 atropelos a 7 povos, que aqui no capítulo 3 está falando: Heveus, Iteus, Jebuseus, Cananeus, Ferezeus,
Esses povos, eles foram atropelados por Israel, porque sempre na nossa vida haverão empecilhos, coisas que estarão no meio do nosso caminho para nos impedir, mas essas coisas não podem nos paralisar e não podem ser desculpas ou justificativas para não haver um avanço na nossa vida espiritual, ministerial, na nossa vida. Nós temos que parar de viver atrás de justificativas, nos auto-justificando sempre por não avançarmos, colocando a culpa nos outros. 7 povos significa a totalidade dos problemas e das dificuldades que muitas vezes estão sobre nós. Para Deus, nada é impossível. Em Jesus Cristo, tudo é possível. Para Deus, tudo é possível. Então, pode ser todo mundo, o universo inteiro conspirando contra ti. Mas se Deus estiver contigo, nada prevalecerá na tua história, nada prevalecerá na tua vida. Passaram o Jordão a pé enxuto, como passaram o Mar Vermelho a pé enxuto. Significa que passando pelo fogo você não vai se queimar, passando pela água você não vai se afogar, passando pela provação você não vai morrer, passando pela adversidade você não vai perder a sua integridade física e moral, se você confiar no Senhor. Deus, ele nos permite cair na cova dos leões, na fornalha ardente, os leões não tocarem nós, o fogo da fornalha não acalorar a nossa vida. Por quê? Porque ele é presença na nossa vida. Nós precisamos passar a contar com a presença sobrenatural de Deus na nossa vida. Nós vamos passar o Jordão da nossa vida a pé enxuto, porque ele está conosco. E por último, a palavra diz no versículo que nós lemos no início dessa reflexão profética, que os sacerdotes e a arca estavam lá, de pé, no meio seco do Jordão. E o Jordão estava lá correndo e o povo passando. Isso significa o quê, irmão amado? Irmã amada? Os sacerdotes significam a igreja, a arca significa Jesus. A igreja é a habitação de Jesus, é a habitação da Shekinah. A igreja, 2000 anos no meio de todo o Jordão do mundo, ela é a única voz e a única verdade que subsiste e que prevalece. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Então seja a igreja, porque na igreja Jesus está se dando. Não caia nessa falsa identidade cristã de achar que nós vamos nos salvar sem igreja ou sem a religião. Porque religião é religar, é ligar o homem com Deus. Não é as falsas práticas, os modismos, o rigorismo religioso. Não, é viver a religião de Deus, que é o amor. E a igreja é ela quem nos aponta a direção de nós andarmos, a direção de nós trilharmos, que nós precisamos trilhar para podermos alcançar a verdade e a plenitude da nossa felicidade ainda nesse mundo e a terra prometida onde mana leite e mel na eternidade. Acabou a história. Acabou a história. Jesus, ele está nessa igreja. Jesus está contigo. Jesus está comigo. Quem quiser ficar do lado de lá do Jordão, deixa. Mas você vai passar. Porque Jesus está contigo.